Um buraco negro colossal, com tamanho suficiente para devorar planetas inteiros, denominado Ultra Void, está muito perto de consumir o planeta dos Void Runners, e para detê-lo é necessário usar a Starseed, um dispositivo colossal que é dito com o poder para destruir buracos negros. Nossa protagonista se chama Rey, e ela é a última Void Runner. E é pra não ficar encarando aí o buraco negro que tá matando o planeta dela, ela pula aí. Eu não entendi o que foi que ela fez. Ela meio que vai pra um plano que eu não entendi ao certo se esse negócio era uma alucinação dela, era dentro da mente dela, se era um outro local que ela era teletransportada. Eu não entendi, mas lá dentro ela acha a Diamante Branco. O Diamante Branco dá um porradão na Rey, ela sai voando pra Cucuias, a gente assume o controle dela. E essa parte é um tutorial onde mostra que a Rey pode patinar por aí, ficando muito mais rápida e também dar um dash. E também tem um pulo duplo que não é muito útil, pra ser sincero. Depois de andar um tiquinho, a gente tem essa bela vista pra Starseed até que uma cobra gigante passa e dá um porradão na gente. Essa cobra é uma anomalia, que são os bosses do jogo. Depois de andar um pouco, a gente reativa a Seed, que é quem libera o mapa pra gente, faz melhorias e ajuda a gente durante o jogo, basicamente. Ela nos explica que a gente precisa atacar algumas partes dos bosses parados pelo mapa para poder enfraquecer eles e poder finalmente lutar contra eles. Então, bora que bora. Esses pontos que a gente tem que acertar durante o mapa e também os bosses são mais ou menos como o time attacks, onde a gente tem que quebrar essas coisas e num tempo específico e até chegar no ponto fraco e dar um dano nele. Esse pino específico com um círculo em volta, a gente pode dar meio que um roaming ataque nele. Depois de destruir o último olho, a cobra não desce e a gente vai pra um x1 sincero com ela. As lutas contra os chefes são muito interessantes, porque elas envolvem você fazer o mesmo minigame de time attack, só que no corpo do boss, onde você só pode pisar nessas placas brancas, e caso você pise nas partes pretas, que depois são vermelhas, você toma dano e tu tem que recomeçar o desafio do time attack. E todo boss tem 3 fases disso, e em todas as últimas fases eu morri diversas vezes. Eu sou muito ruim nisso. Depois de derrotar o chefe, já é aquele outro plano de novo, onde a gente se encontra com a Echo, que é aquela gigante branca. Ela fala umas groselhas e tal, mas depois ela simplesmente quebra o coração de vida da gente e devolve a gente pro plano normal. Lazarenta! Aí a gente libera um novo local de explorar no mapa, que é uma cidade abandonada. Cada área do jogo apresenta uma nova mecânica de mobilidade. Essa aqui é mais simples que a gente poder deslizar em certas superfícies. Que isso me lembra alguma coisa. Esse é um dos meus mapas favoritos no jogo. Embora eu não entenda muito de arte pra poder comentar aqui sobre a arte do jogo, eu vou elogiar muito ela, porque esse jogo é realmente muito bonito. O estilo artístico dele me cativa muito. Todo esse cenário em ruínas e também o NPC que tem nessa parte que você pode conversar com ele, dá a sensação clara que ali tinha uma sociedade antes de vir o Ultra Void e destruir tudo aqui em volta. E isso infla mais o mistério do jogo de por que tá tudo tão destruído assim, se teoricamente o Ultra Void ainda nem consumiu o planeta por inteiro. Isso é uma arraia tubarão martelo ciclope de ossos? Pra ser sincero, eu não tenho muito o que comentar desses 3 primeiros bosses do jogo. Só pros restos eu vou ter algo interessante pra falar sobre eles. No máximo ele é um boss um pouquinho mais difícil, com um visual mais interessante do que o primeiro, e que também não dá muito trabalho. Embora eu também tenha morrido muito na última fase dele. Na terceira área do jogo, eu quero só destacar que tem essas coisas aí que a gente tem que ativar pra poder abrir essa porta pra liberar a última parte do boss planificada, pra poder liberar a luta contra o boss. Porém, o incompetente aqui não foi capaz de achar a última parte. Então, como é que eu passei, você me pergunta? É bem simples, meu jovem mancebo. Eu buguei o jogo. Mas antes de falar como eu fiz isso, deixa eu só falar como eu odeio esse inimigo. Sério, esse inimigo é muito chato. Ele solta uns raios laser em você e ele fica nos cantos, que demora meia hora pra chegar. E até você chegar lá, o bicho já deu 10... Então, sabe aquela porta que eu não consegui abrir? Do lado dela tem essas quinas de pedra que levam pra janela desse local em que tem que entrar. Porém, a janela, ela tem essas quininhas aí que se você ficar andando nela, tu consegue ficar em pé nelas. Então eu resolvi fazer isso até chegar do outro lado. E do outro lado tem uma passagem aberta pra entrar aí. Então basicamente eu fiquei forçando a personagem na quininha e pulando até chegar do outro lado. Mas até eu conseguir acertar esse caminho, eu caí tantas, mas tantas vezes. Sério, sem brincadeira, foi literalmente uns 10 minutos só fazendo isso.
Enquanto 300 minutos eu poderia ter só achado o botão que abria a porta, mas não, eu quis fazer esse caminho idiota. Eu não sei se eu sou genial por ter descoberto esse caminho, ou se eu sou muito burro por querer fazer ele. Tá bom, vamos direto ao boss. Ah, mano, eu tava aqui editando e sério, olha esse bicho andando, mano. Ele parece uma lombriga andando. Olha o caminhar do elemento. Desse boss para os outros dá pra sentir um certo grau de dificuldade a mais. Porém, algo que eu gosto muito nele é que como ele tá pisando no cenário, eu me sinto que realmente ele é mais colossal, mais intimidador. Porque embora os outros também fossem gigantes, eles estavam sempre voando, então sempre que ele pisa tem um tremor leve que dá um medinho, saca? Mas no geral esse boss eu acho ele muito bom até agora, eu acho ele o melhor dentre os três até agora. E a música dele pra mim é fenomenal, porque ela me passa um ar de que é um mundo meio destruído, mas que tem salvação. O que foi algo que eu só percebi nesse boss, porque dos boss passados pros boss que vem a seguir, eu sinto que a música é muito mais algo realmente épico. Outra coisa que eu também gosto muito nesse boss é o ataque dele, quando você não tá em cima dele, porque o bicho tá literalmente um fodendo raio laser em você. Depois de matar o boss dessa parte, a gente se encontra de novo com a Echo. E essa coisa do caramba arranca um coração de vida da gente de novo. Eu te odeio, Echo. Principalmente no próximo mundo, em que é basicamente um reino dos cogumelos, que tem uma igreja gigante no meio e um esqueleto. Top 10 descrições. Entrando no mundo, a gente é recepcionado pelo Mike Wazowski. A mecânica de mobilidade, entre aspas, que ele tem nessa parte é uma em que você bate nessa coisa aqui, tu fica com uns esporos em volta de você e tu leva até essa outra coisa aqui e libera um caminho, ou uma porta. Ok, essa descrição ficou meio ruim, mas sinceramente isso foi algo que eu não gostei muito nessa parte, porque essa mesma mecânica é muito melhor utilizada na última parte do jogo, tipo, muito melhor mesmo. Isso vocês vão ver quando eu vou mostrar ela. Mas no geral, essa parte ela é bem bonita, mas sim, no geral não é uma parte com muita coisa pra comentar, além dessa mecânica dos esporos. Mas agora sim, vamos pro boss, que foi o boss que eu mais morri no jogo inteiro. E isso não é nem porque é difícil, é por causa de um, entre aspas, problema do jogo. Ok, vamos lá, sem enrolar, só vamos falar logo desse boss. Que o boss em si ele não é muito difícil, tipo, ele não tem padrões difíceis, ele não tem um corpo difícil de andar. Bem, o que torna o boss realmente mais difícil do que ele realmente é a gravidade. Tá bom, vamos explicar um negócio. Quando você dá um dash e sai deslizando pelo chão, você tem a velocidade X. Porém, quando você vai caindo de algum local muito alto, você fica muito mais rápido. Então, o que eu acho que aconteceu? Lembrando, o que eu acho? Eu acho que como o planeta em que o boss fica é muito pequenininho e o boss é enorme, quando eu dava um dash e pulava, eu acho que o jogo entendia que eu tava caindo e não que eu tava só pulando. Então eu tava no boss correndo até um ponto a outro e eu ia a 1 milhão por hora. Porém, isso é só o que eu acho que aconteceu, porque em nenhuma outra gameplay que eu vi isso aconteceu, foi só na minha. E não foi algo que aconteceu algumas vezes, aconteceu muitas vezes na minha gameplay. Infelizmente, como eu já disse, eu esqueci de gravar esse boss, então eu não tô com as gravações aqui. Mas bem, é isso, vamos pro próximo. Mas eu tava aguardando seguir pra essa parte da review, que é um dos coletáveis mais legais do jogo, que são as skins. Bem, aqui você consegue no jogo pegando partes dela pelo mapa, que nem é os coletáveis no mapa pra poder liberar a parte do chefe, só que como skins. Isso, onde cada uma das skins contém uma partezinha da história, porque meio que elas são roupas de amigos nossos que está achando pelo cenário. E pegar essas partes dessas skins revela parte da história dos nossos amigos. E o que é bem legal da gente falar mais da história, a hora que consegue uma roupinha nova. Mas além da roupinha ser diferente, claro, ela dá algumas habilidades pra gente. Tem essa aqui que faz a gente poder achar outros trajes, tem essa aqui que faz a gente dar mais dano
Mano, então é algo bem legal pra quem gosta de coletar coisas e também são bem bonitinhas as skins, tipo, olha, é bem bonitinha. Ah, tem umas que são meio feias. Isso aqui é feio pra cá. O próximo mundo, vocês viram uma parte meio chata, então eu não vou comentar muito, mas dá pra resumir ela em as fases no espaço de Sonic, só que a gente não tá no espaço. Resumindo, a gente só fica deslizando essa parte inteira. Mas depois disso a gente vai pra um cenário que me lembra muito a Grécia, mas é até que bem chato ficar andando por aí, porque tem um ácido no chão que dificulta muito a passagem pelo mapa. Rapaz. Mas aí a gente chega no Titã e... Senhoras e senhores, eu me caguei. Embora esse bichão gigante seja muito intimidador, ele é o boss mais fácil do jogo. Essa área ela é tão sem graça e o boss dela também é tão fácil que eu vou só pular pra próxima, porque é muito sem graça aqui. Ela é só bonita. Ok, mas vamos lá, porque o que eu não tinha pra falar do último mundo, eu tenho pra falar desse. Esse mundo, ele é lindo. Sério, ele é muito bonito. O contraste, tipo, das cores dele, ele que tem cores muito vivas no chão e nas coisas pelo cenário no geral, com a lava, deixa tudo muito bonito. O boss dele é foda pra caralho. A mecânica dele também é uma das mais simples, mas também uma das mais úteis durante todo o jogo. Sério, esse é meu mapa favorito do jogo. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu acho foda esse mapa. E sério, mano, olha o boss desse mapa. O boss desse mapa é o Ghidorah. Sem falar da luta dele, que é incrível. Você subindo nessa coisa que eu não sei exatamente o que é, ele dá um rasante em você, você usa o roaming attack, acerta, ele sobe em cima dele, começa a fightar com ele em cima do ar, e sem falar que é muito bravo ficar andando pelas asas desse bicho. Eu não sei explicar a sensação que dá. Depois dessa luta incrível, a gente finalmente pode voltar pra Star City e ativar ela pra poder destruir o buraco negro. Depois dessa bela vista subindo Star City, a gente tem um diálogo com a Echo, mas eu vou entrar em detalhes sobre ele depois. A gente tem a opção de ativar Star Seed e não ativar, com a Echo pedindo para que a gente não ative, Eve e a Ray querendo ativar para poder destruir o buraco negro. Cada escolha te dá um final diferente. Então eu vou mostrar primeiro o final em que você escolhe ativar Star Seed. Após ativá-la e a Ray se contorcer toda aí, o jogo recomeça. Sem mais nem menos. O jogo só recomeça. E no outro final a gente... Pera. Você tá vendo essa review e você gostou do jogo, sentiu vontade de jogar ele, pula pra esse tempo aqui. Jogar o jogo antes de ver esse plot twist, sabendo do verdadeiro final do jogo, é uma experiência diferente do que saber desse final e do plot twist do jogo. Se você realmente quer ter uma experiência completa, pula pra esse tempo. Ó, pulou? Tá a fim de ver o final? Ok. Vamos lá. Na nossa conversa com a Echo e a Ray antes de ligar ou destruir a Star Seed, a Echo explica que a Star Seed não vai destruir o buraco negro, e sim ela vai voltar no tempo pro começo do jogo. Assim como é no final falso, em que a gente volta no tempo, basicamente só. Dá a entender que a Ray já fez esse processo de ir lá, matar os bosses, pegar tudo pra ligar a Star Seed, e voltar no tempo milhões de vezes. Então, quando a gente decide escutar a Echo e dessa vez destruir Star Seed ao invés de ligar ela, basicamente a Ray vai perceber que ela tava meio que torturando todo mundo que ainda tava vivo no planeta, e ela meio que enlouquece, fazendo com que depois dessa cena a gente veja esta cena. Pain is gone. I feel like I can breathe. Ok, agora sobre o controle da Echo, a gente vê que a Ray virou esse bicho aí. Não tem nem explicar o que é ele. Então a gente finalmente parte pra luta final, que é contra a Ray. E a luta, ela não é difícil, porém ela é a luta mais
épica do jogo. Bem, tá bom, né? A luta final tinha que ser épica, convenhamos. Então, depois de uma porradaria franca bem sincera, a Echo falar umas paradas bonitas sobre seguir em frente, a gente consegue finalmente derrotar a Rei, e ao invés de matar ela, a gente purifica ela. E meio que a Echo e a Rei se fundem. Aí no final, a Cid e a Rei Echo batem um papo sobre, agora que tá meio que todo mundo salvo, final, destruir a Star City pelo jeito conseguiu salvar assim o planeta, o mundo deles pode finalmente recomeçar. Ok, vamos para minhas considerações finais e se tu tiver a chance, jogue esse jogo. Ele é muito bom, ele é muito divertido, ele é um jogo muito agradável, não é um jogo muito longo, tu zera ele em uma tarde tranquilamente. Então, sério, se tu tiver a chance, realmente jogue ele. Os gráficos dele são muito agradáveis, os cenários dele são muito bonitos. E cara, como eu não sei muito bem inglês, eu não tenho muita paciência pra ler texto, eu não acabei não pegando a história toda, tintim por tintim. Mas o pouco que eu peguei já deu pra ver que ela é uma história muito divertida e muito interessante, com o plot final me deixando muito chocado. Sério, eu fiquei boquiaberto vendo o plot final do jogo. Então, sério, se tiver chance, jogue Solar Ash. Mas no geral, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter me assistido. E tchau, tchau.